Olá, amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 30 de março, onde temos o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Cariocão Betfair, patrocinado pela Betfair, e também o primeiro jogo do Campeonato Paulista, tá bom? Temos também a última rodada da CONCACAF, e isso me traz mais alguns jogos de seleção para concluir, né? Afinal de contas, a data FIFA só vai terminar de fato amanhã, então eu vou provavelmente dar uma olhada também nesses últimos jogos da CONCACAF, que tem ali 2 ou 3 jogos que importam alguma coisa, tá bom? Vou falar com vocês hoje como é que foi o meu dia de trabalho nessa terça-feira, o que eu consegui encontrar de oportunidade, o que eu não consegui. Vou comentar com vocês antes de começar o vídeo, beleza? Lembrando, primeiro comentário da descrição, tem ali o que você precisa fazer para participar do sorteio diário aqui do Bom Dia Mercado para uma banca de R$ 30 na Betfair. Se você quiser participar do sorteio, participa nos comentários, deixando o seu usuário da Betfair que eu vou sortear você e vou informar a Betfair para depositar diretamente na sua conta. Beleza? Você precisa estar inscrito aqui no canal para me dar essa força e, obviamente, ter uma conta na Betfair. Eu já vou te mostrar algumas promoções legais para você. Bom, começando com Portugal classificado para a Copa, passando pela Macedônia, sem sustos, né? Aparentemente, né? A gente até viu uma Macedônia diferente no início, com um pouco mais de vontade, jogando um pouco mais no campo ofensivo, diferente do que era esperado, diferente do que apresentou contra a Itália, mas Portugal acabou usando muito dessa insistência da Macedônia em tentar jogar mais avançado, saindo com a bola, tentando marcar a saída de bola de Portugal, para jogar no erro do adversário. Foi assim que Portugal conseguiu os seus 2 gols, né? O primeiro gol foi uma virada de bola, né? Uma inversão de bola na defesa errada da Macedônia, onde Portugal acabou roubando a bola. Cristiano Ronaldo passou para o Bruno Fernandes fazer o primeiro gol, e o segundo gol parecia que a Macedônia ia marcar no contra-ataque. O Pepe roubou a bola, o Bruno Fernandes começou um contra-ataque, a bola caiu no pé do Diogo Jota, que fez um cruzamento, um lançamento excepcional para o próprio Bruno Fernandes completar para o gol, e Portugal termina com 2-0 no placar e classificado para a Copa sem sustos. Não encontrei, vim para esse jogo para buscar um back Portugal, estava aqui um back favorito no nosso planejamento no Radar Esportivo, onde eu uso aqui radaresportivo.com. Não encontrei oportunidade porque a Macedônia não jogou recuada como era esperado, então eu saí de frente ali do Match Odds, não encontrei valor para trabalhar no Match Odds e fui esperar um cenário melhor no mercado de gols. O cenário para mim era Portugal marcando primeiro. Portugal marcou primeiro, no segundo tempo eu entrei no over à frente, peguei o segundo gol do Bruno Fernandes, freebetei a posição e faltou um gol, então eu saí no 0-0 aqui. Tá? O jogo da Polônia com a Suécia eu vim para trabalhar match odds, mas não encontrei facilidade também, não encontrei uma equipe sendo plenamente superior à outra, era um mercado bem difícil de trabalhar e com isso eu acabei me mantendo de fora no match odds. E esse jogo ele cheirou gol, como eu mandei lá no Telegram para vocês. Se você não me acompanha no Telegram, o meu dia a dia de trabalho não é um canal de entradas, tá? É onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia de trabalho. Eu comentei que esse jogo já estava cheirando gol desde o início, mas era uma pegadinha, né? Porque a gente tinha que tomar muito cuidado com qual exposição a gente ia tomar nos gols. Uma longa exposição, um over à frente, um over limite. A odd do over à frente começou a subir muito rapidamente, né? Por volta dos 30 minutos, essa odd quase bateu a 2. Então, a minha primeira ideia era trabalhar no over à frente. Só que, para essa odd melhorar um pouquinho, eu resolvi esperar um pouco mais. O Lewandowski, logo no início do segundo tempo, acabou marcando de pênalti. E aí me sobrou o over limite. Eu esperei essa odd valorizar um pouco mais e entrei no over limite. Peguei o gol num erro da saída de bola da Suécia. Mas o jogo ficou tão movimentado, a Suécia ficou tão desconcentrada na marcação que eu acabei voltando para esse over limite com aquele lucro que eu consegui no segundo gol e acabei deixando esse lucro para lá. Então, 0-0 nesse jogo, 0-0 no jogo de Portugal. Portugal classificado, Polônia classificada, Ibrahimovic fora da Copa, Lewandowski garantido na Copa, Cristiano Ronaldo também garantido na Copa. E ficou assim. Daqui a pouco a gente tem o jogo do Chile com o Uruguai, que é o que eu quero me focar, e também o jogo da Venezuela com a Colômbia, tá bom? Vamos falar rapidamente das promoções da Betfair. A gente tem 2 promoções de ambas marcam nas finais dos... Ainda tô com essa voz meio fanha, né? Meio nasalada. Eu tenho 2 jogos, 2 promoções de ambas marcam nas finais dos campeonatos estaduais. A primeira delas é um ambas marcam entre São Paulo e Palmeiras, tá? E o segundo dele, obviamente,
é um ambas marcam entre Flamengo e Fluminense, decidindo pela terceira vez consecutiva o Campeonato Carioca. E se você não tem conta na Betfair, você aproveita para participar do sorteio aqui, cria sua conta, ainda ganha um bônus de R$ 200, né? Se esse ambas marcam entrar, você pode aproveitar essa cotação de 20 para esses dois mercados com cotações de 20. Tá? Eu já vou falar para vocês qual que tem mais chance de entrar, né? Mas se você quiser aproveitar, fica no vídeo até o final que eu já vou comentar para vocês. Óbvio, não é uma certeza, mas em cima aqui do que a gente tem de informação. Beleza? E outra coisa que eu consegui para vocês que eu já tinha prometido antes é um desconto de novo lá na plataforma do Leitura. Eu comentei sobre a plataforma Leitura ontem no meu Telegram. Tem muita gente que não sabe, que não conhece. Vamos fazer aí 2 anos que eu criei o Leitura. Antigamente era lá naquela plataforma internacional do Patreon. É uma plataforma que surgiu como estudos de caso de leitura de jogo, mas ela evoluiu, ganhou replays de mercado para você validar o seu método mais rápido, ganhou séries de validação de método, ganhou um Discord para eu trabalhar mais próximo de vocês, para você trabalhar mais próximo de mim, ganhou muitas coisas legais e antes eu tinha conseguido só desconto mensal, né? Ou seja, você podia ter um desconto ali. A plataforma custa R$ 50 por mês, de R$ 20 para você utilizar, e agora eu consegui um desconto anual. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no site do Leitura, o link vai estar aqui embaixo. Você vai fazer uma conta, é gratuito fazer a sua conta, e depois vai acessar novamente o link, para ele vai direcionar você para a página de desconto, para você ter acesso a um desconto anual. Ao invés de você pagar R$ 50 por mês, você vai pagar 20 por mês, né? E você vai ter acesso a minha pessoa aqui no Discord diariamente, quando eu trabalho por lá. Você vai ter acesso a todos os estudos de caso relacionados à leitura de jogo, à análise tática, a vários métodos de trabalho, mercado de goleada, over goals, ler pior equipe em campo, VEC favorito, fora os estudos que a gente está sempre produzindo, né? Hoje o Leitura é meu do PC, né? Para quem não conhece o PC, o cara da goleada dos gols, e pelo Felipe Fernandes, né? Por isso que a gente tem tanta análise tática, construção de método, tem a parte do Panorama, que agora a gente deixou disponível no YouTube, inclusive se você não faz parte do YouTube do Panorama, convido vocês, bate-papos mensais também, tem bônus gratuitos, tem um monte de coisa, e óbvio, tem um fórum, né, que a gente criou aqui também para o Leitura, para a gente discutir metodologia, tem muito estudo, a parte mais legal que eu gosto mesmo, além das leituras de jogo, é a parte de replay de mercado, onde você pode filtrar o que você quiser aqui. Por exemplo, eu quero saber como se comporta um match odds do favorito com odd entre 1 e X até 2 e tal, quando ele está com um gol atrás do placar. E aí você vai lá e assiste vários mercados para entender como se comporta. E assim você evita de ter que ficar jogo após jogo gravando tela. Já está tudo gravado aqui para você, só tem que estudar o comportamento. Quer validar o mercado de goleada? Como é que funciona a goleada de times hiper favoritos, super favoritos, favoritos. Tem muito conteúdo aqui. E vocês sabem que eu não fico divulgando plataforma, porque o meu intuito não é ficar ganhando dinheiro em cima de vocês, mas o Leitura realmente é um produto que eu fiz com muito carinho e sempre que eu divulgar ele aqui, ele vai ter desconto. Nunca vou divulgar ele sem desconto para vocês, então fica aqui um preço bem acessível para vocês experimentarem, né? E trabalharem, obviamente, mais próximo a mim. A gente está no ano de Copa, você vai conseguir trabalhar próximo a mim até o final, até o meio do ano que vem, se vocês quiserem. Beleza? Fica então o convite. Vamos voltar então, que eu quero falar com vocês sobre esses jogos do dia 30. Vamos lá, vamos voltar para o nosso planejamento aqui do Radar Esportivo. Vou mudar aqui em cima para o dia 30. Então temos aqui, ó, Carioca, Paulista e CONCACAF. Começando por São Paulo e Palmeiras, a gente tem um jogo que vai repetir o confronto do ano passado, onde São Paulo acabou campeão por 2-0 no jogo da volta. O primeiro jogo tinha sido 0-0, e esse fator 0-0 no primeiro jogo me chamou a atenção para ver como é que foram os últimos anos, né, de história desse Paulista, e pelo visto o ida e volta começou no ano de 2020, onde o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians nos pênaltis. No primeiro jogo também tinha sido 0-0, né? Então foi 0-0 na casa do Corinthians, e na casa do Palmeiras ficou 1-1 com as penalidades. No campeonato 2021, onde o São Paulo foi campeão, o primeiro jogo na casa do Palmeiras também tinha sido 0-0. Óbvio, a gente tem uma amostragem aqui bem pequena, mas me passa a impressão de que esse jogo vai ser mais truncado
E essa cotação do ambas marcam lá da Betfair, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de entrar, não é impossível. Por isso que eu comentei que talvez o paulista aqui seja um pouco mais complicado. A gente tem cotações agora extremamente parelhas nesse momento, o mercado não sabe para onde dar o favoritismo e geralmente quando é assim eu venho para trabalhar, ainda mais quando a gente tem uma incidência de um jogo um pouco mais truncado, eu venho para trabalhar aqui um possível ler a pior equipe em campo sem tratar nada de favoritismo, né? O São Paulo essa temporada em casa, ele só perdeu para o Palmeiras, se eu não me engano, né? Tiveram alguns empates ali, mas ele só perdeu para o Palmeiras e o Palmeiras ele está invicto desde do Brasileirão. Acho que a derrota do Palmeiras foi para o Fortaleza no finalzinho do Brasileirão, onde ali eu acho que o Palmeiras já não estava disputando mais nada. Então são dois times que estão com uma solidez obviamente muito boa. O Palmeiras vem de um trabalho excepcional, né? O São Paulo ainda está em construção com o Rogério, mas eu acredito num primeiro jogo um pouco mais truncado. Não apostaria tanto em gols assim, levando em conta esse micro registro que a gente tem aqui de duas edições, mas também dos últimos jogos entre essas duas equipes, né? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos. A gente teve vitória do Palmeiras no último confronto, naquele jogo atrasado lá no Morumbi por 1-0. A gente teve uma vitória do São Paulo por 2-0 fora de casa, 3-0 para o Palmeiras, 1-1, 0-0, 2-0, 0-0, 1-0. Você vê que até a incidência do ambas marcam é menor. Olha só, temos aqui 1, 2 somente, né? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, 2 ambas marcam, né? Então essa incidência do ambas aqui está um pouquinho mais difícil e eu apostaria num jogo mais truncado, por isso eu provavelmente vou ficar aqui com um trabalho mais voltado para correções de preço no Match Odds, tá bom? Vamos agora para o Campeonato Carioca. E o outro jogo da noite nos estaduais é a final entre Flamengo e Fluminense, jogo de ida, mando do Flamengo. Temos mais uma vez Flamengo e Fluminense disputando o Campeonato Carioca, um clássico enorme no Rio. Nas últimas 2 vezes o Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense, né? O Flamengo está no tricampeonato, vai buscando o tetracampeonato carioca, e o Fluminense não consegue vencer o Flamengo, apesar de ter vencido o Flamengo várias vezes nos últimos anos. O Fluminense não consegue vencer o Flamengo em decisão há 27 anos, desde aquele gol de barriga marcado pelo Renato Gaúcho, ex-treinador do Flamengo. Então, o Fluminense tem esse tabu, apesar de vir complicando a vida do Flamengo nos últimos jogos. Na hora da decisão, o Fluminense não tem conseguido passar pelo Flamengo, e nos últimos 2 anos do Campeonato Carioca, o Flamengo acabou levando a melhor. Diferente do Campeonato Paulista, a gente já tem um histórico um pouco mais aberto nos primeiros jogos, né? Por exemplo, no campeonato de 2020, dá até para puxar o 2019, né? Que foi até 2018, né? Que teve ida e volta. Vasco e Botafogo, o primeiro jogo foi 3-2, o jogo de ida, o segundo jogo foi 2-0, né? No jogo 2-0 não, desculpa, foi 1-0, depois teve pênalti. No campeonato de 2019, onde foi Flamengo e Vasco, onde o Flamengo foi campeão, o primeiro jogo já foi 2-0. Não foi assim um jogo over, mas já teve mais do que um gol. Em 2020, Flamengo e Fluminense foi 2-1 para o Flamengo no jogo de ida, né? Aí o segundo jogo foi um jogo mais under com apenas 1-0. E no campeonato de 2021, a primeira partida foi 1-1, também teve pelo menos uma incidência de ambas marcam, e a segunda partida 3-1. Então, diferente do Campeonato Paulista, pelo menos comparado aqui nessa microanálise de micro... vou falar micro porque no Campeonato Paulista a gente só tem uma incidência para trás de 2 campeonatos. Então, a amostragem é muito pequena, né? Mas comparado ao Campeonato Carioca, pelo menos no jogo de ida tem sido um pouco mais movimentado. Mas particularmente, sendo aqui do Rio, conhecendo, a rivalidade é muito grande e eu acho que esse jogo vai ser decidido no segundo confronto e não no primeiro, tá? Em relação assim a placar muito elástico, eu particularmente não acredito, posso estar enganado, tá? Esse jogo a gente tem um Flamengo começando com uma cotação de 1,55, quase 1,60. Eu não venho para trabalhar match odds nesse jogo com esse tipo de cotação, vou ficar muito de olho nas bolas paradas do Fluminense, que costuma levar muito perigo. E se eu for trabalhar algo para gols, vai ser no limite, não vai ser em over à frente, não vai ser em over de longa exposição, justamente por saber que ainda é o primeiro jogo. Então eu preciso estar vendo um cenário
de muita exposição, porque, por exemplo, vamos imaginar um cenário aqui. O Fluminense, se ele abre o placar contra o Flamengo, ele não precisa ficar se expondo no contra-ataque. Apesar do Flamengo provavelmente ceder o contra-ataque pro Fluminense, o Fluminense pode colocar, e a gente conhece o Abel Braga muito bem, pode colocar essa vantagem debaixo do braço e levar para o segundo jogo. O Flamengo, por exemplo, se ele abrir o placar, ele até pode ter o Fluminense se expondo para ter o contra-ataque, mas será que o Fluminense vai se expor tanto assim, sabendo que ainda tem a segunda partida? Então, imaginando um cenário de um jogo de xadrez, eu não venho para trabalhar longas exposições no over. Pode ser que me surpreenda e surpreenda até você, que a gente tem aqui um confronto 3-2, 3-3. Cara, muito complicado, muito difícil, mas futebol nada é impossível, né? Mas eu venho com essa incidência de talvez buscar alguma correção do Flamengo se ele não entrar muito bem, e algumas bolas paradas do Fluminense, e se for buscar alguma coisa no over limite. Nada muito espaçado, nada muito puxado, porque particularmente o Fluminense vem mordido com o Flamengo em relação a finais, o Flamengo vem mordido com o Fluminense em relação aos últimos jogos. O Fluminense costuma ser uma pedra no sapato do Flamengo nessas últimas partidas, né? Se a gente pegar os últimos jogos aqui entre os dois, a gente vai ver, olha só, vitória do Fluminense por 1-0, vitória do Fluminense por 3-1, vitória do Fluminense por 1-0 e aqui uma vitória do Flamengo por 3-1. Esse aqui foi o jogo da volta do título, né, do ano passado. Então você vê que nos últimos 3 jogos o Fluminense levou a melhor, mas em decisões o Fluminense não tem levado tanta vantagem assim, né? Então eu tomaria bastante cuidado para me expor no mercado de gols. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, bolas paradas do Fluminense, e se eu for fazer alguma coisa no mercado de gols, algo pro over limite, beleza? Nada muito espaçado. E para fechar na CONCACAF, vamos pegar aqui a classificação, deixa eu mostrar para vocês o que está em disputa, tá? Esse jogo entre Panamá e Canadá não vale de nada, afinal de contas o Panamá tem 18 pontos e não consegue alcançar, aliás, desculpa, o Panamá conseguiria alcançar a Costa Rica na repescagem, né? Mas não consegue alcançar a vaga direta. Então esse jogo importa apenas para o Panamá. O Canadá já está classificado, conseguiu a classificação no último jogo. Então, por desconhecer bastante os dois times, principalmente a seleção do Panamá, se você quiser vir trabalhar alguma coisa aqui em Leia, o Canadá, que já está classificado, deve ali colocar, assim como deve fazer o Brasil hoje contra a Bolívia, né? Deve rodar o elenco para conhecer um pouco mais os jogadores que não têm jogado, pode ser interessante, mas, sinceramente, eu prefiro ficar de fora por desconhecimento. Jamaica e Honduras, aí sim, esse jogo aqui não vale de nada, os dois times não têm chance nenhuma. O México e El Salvador, apesar do México já estar praticamente garantido, o México está aqui com 22 pontos, ele ainda pode ser ultrapassado pela Costa Rica por conta do saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. A Costa Rica poderia vencer os Estados Unidos nesse último jogo, nessa noite, e chegar aos 22 pontos, mas aí ele teria que fazer uma goleada para cima dos Estados Unidos para tirar o saldo de gols que tem o México, né? O México tem aqui um saldo de gols de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 6 de saldo, e aqui a Costa Rica tem 7, 8, 9, tem 2. A Costa Rica teria que fazer 4-0 nos Estados Unidos e torcer para o México perder por 1-0, ou fazer 5-0 nos Estados Unidos e torcer para o México... O México teria que perder de qualquer jeito, né? Porque se empatar, o México queria 23. Então, assim, perder para El Salvador já é mais complicado, né? O México começa a 1-12. Por isso que eu não venho fazer esse jogo. Só estou dando esse contexto do porquê que o último jogo, que é o que eu quero fazer, é tão importante, né? Porque a Costa Rica... Perdão. A Costa Rica precisa vencer, e vencer bem a seleção dos Estados Unidos, que, com todo respeito... Nossa, tá difícil aqui. Essa possível Covid tá... Vou conseguir, desculpa. Essa situação para os Estados Unidos é muito cômoda, né? Porque o saldo dos Estados Unidos, se você der uma olhada... Preciso tomar uma água, não tenho uma água por perto. O saldo dos Estados Unidos é 9. E a Costa Rica tem um saldo de 2. Então a Costa Rica precisaria fazer uma goleada histórica para cima dos Estados Unidos. Seria muito difícil. Gente, tá muito difícil de gravar. Eu vou encerrando por aqui. Tô melhorando, mas a voz ainda é muito difícil. Valeu? Um grande abraço a todos e a gente se vê.